Olá pessoal, me chamo Júnior, faço parte da equipe Trader e estou aqui para conversar com vocês sobre análise fundamentalista, finanças pessoais, investimentos e outros assuntos. A equipe Trader é uma escola de traders. Na verdade, ela é uma das melhores escolas de traders do Brasil, com mais de 30 mil DVDs entregues. Nosso amigo, o professor Osney, está todo dia às 17h30 conversando sobre o mercado no encontro diário. Sejam todos convidados e bem-vindos a fazer parte desta equipe, a fazer parte deste trabalho. A nossa patrocinadora é a HR Investimentos, agente autônomo de investimento credenciada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Por sua vez, a HR atende e apoia, assessora os clientes da Rico, corretora Rico. A corretora Rico é uma excelente corretora, tem um excelente custo-benefício e é ela que nos provê a plataforma gráfica que nós utilizamos e também o home broker que nós fazemos as nossas operações. Nós aqui da equipe Trader geramos conteúdos exclusivos para os clientes da corretora Rico e a HR Investimento presta aquele atendimento personalizado. Então, abra sua conta, estude conosco e rentabilize seu patrimônio. Venha fazer parte desta equipe. Objetivos deste material, objetivos deste estudo. Bom, positivo, o que é que a gente pode afirmar? Vamos estudar as demonstrações financeiras de uma determinada empresa. Por quê? Para avaliar os principais indicadores que estas demonstrações financeiras nos fornecem. Qual o objetivo desse estudo, desse trabalho? Simplesmente procurar separar o joio do trigo, procurar identificar empresas boas e baratas ou empresas boas para que nós possamos depois aprofundar no estudo dessas empresas, ok? Aqui, o que não é, o que nós não propomos a fazer, o que este material não fornece. Não é uma recomendação de investimento, de compra ou venda de qualquer ativo. A gente não recomenda neste estudo, neste ambiente, nessa situação, nenhum tipo de operação. E também não é uma análise completa e definitiva. Não é completa por quê? Porque ela não passou pela análise da economia, ela não passou pela análise do setor, ela não se aprofundou nas projeções da empresa, ela fez apenas um estudo daquilo que a empresa já publicou. E não é definitiva porque ela não foi feita na sua amplitude, ela não foi feita de forma cabal, ela não foi feita de forma a dar uma recomendação de compra, venda ou manutenção do papel. Okay? Então ela é um primeiro passo, já uma espécie de filtro para que nós possamos nos incentivar a continuar ou não estudando uma determinada empresa. Okay? Um disclaimer, apenas para a gente ficar na mesma página, porque temos aqui, enquanto equipe Trader, uma finalidade educacional. Nosso objetivo maior é preparar pessoas para estar no mercado acionário, rentabilizar o seu patrimônio e não perder dinheiro. Ok? Vale a pena uma leitura aqui do nosso disclaimer, apenas para a gente estar na mesma página e sabermos exatamente o que nós nos propusemos a fazer. Ok? E que vocês podem contar conosco neste trabalho. Quer fazer sozinho? Ah, Júnior, gostei do trabalho, gostei da ideia, gostei do conceito, gostei do estudo, acho que vale a pena incorporar este conhecimento. Eu quero fazer sozinho, eu não quero ter que pedir e aguardar aí uma semana para que um estudo seja feito. Você consegue. Você sim consegue, eu tenho certeza, uma pessoa, após estudar, após se aprofundar em determinado assunto, tem condição e capacidade de fazer as suas próprias análises, os seus próprios estudos. O que você vai precisar? Obviamente, de conhecimento. Obviamente, de conhecimento. E aqui a gente está apresentando para você este conhecimento. O que eu preparei? Preparei algum material trazendo os conceitos. Poxa, o que é análise fundamentalista? O que não é análise fundamentalista? O que ela olha? Por que ela olha? Quem trabalha com isso? Quem pensa análise fundamentalista? Quais são as pessoas de grande expressão envolvidas nessa escola, nessa vertente? E aí também no segundo DVD, ali na Indicadores, a gente construiu uma planilha fácil de se montar, uma planilha junto, a gente faz esse trabalho passo a passo, construindo, a partir das publicações de uma determinada empresa, a gente construiu os indicadores, para poder olhar o P sobre L, para olhar o VPA, para olhar o EBIT, para olhar a liquidez, olhar as margens, endividamento. Esses indicadores que nós trabalhamos aqui,
a gente aprende, a gente se aprofunda neste material que eu elaborei aqui para vocês, ok? Quem tiver interesse, manda um e-mail para nós, atendimento@equipetrader.com.br, sendo cliente da Corretora Rico, aí terá condição de poder trabalhar com este material, ok? Bom, vamos em frente agora, let's go work, vamos trabalhar. Eternit, vamos estudá-la agora em profundidade, vamos conhecer um pouco mais da sua estrutura, do seu balanço. No site da empresa a gente já pode buscar algumas informações preliminares, alguma coisa que nos chame a atenção, antes de propriamente estudar o balanço patrimonial dela, as demonstrações financeiras, né? Eu procuro sempre dar uma navegada, ver o que a empresa tem a nos dizer na página oficial dela, como ela se organiza, o que ela valoriza na hora que ela estiver conversando com seus investidores. Procuro também as governanças corporativas, saber qual é a composição do capital dela, a estrutura acionária. Por quê? Eu quero saber quem tem interesse na empresa, quem já é dono dela, quem são essas pessoas, a gente identificar algum tipo de informação relevante na composição. Conhecer, e aí num outro trabalho, quem é quem na diretoria, qual é a formação da pessoa, de onde ela veio, quanto tempo ela está no cargo. Para quê? Existe uma análise quantitativa, que é dos números, são fatos e dados. Isso não é simples, são fatos e dados, você faz uma comparação, uma análise quantitativa. Inclusive os resultados são bem fáceis de se chegar. Existe uma análise qualitativa. O que é uma análise qualitativa? A análise da qualidade. Uma análise desse jeito você faz através da sua leitura, da sua percepção, do seu entendimento daquela informação. Então existe um filtro, aí, o filtro da pessoa que está analisando, o filtro do viés da pessoa para aquela avaliação. Por exemplo, você pode achar que uma empresa familiar é ruim e outro pode achar que uma empresa familiar é boa, dependendo das experiências que cada um teve sobre o mesmo tema, ok? Então, a análise qualitativa, ela faz uma avaliação mais subjetiva da empresa. Outra maneira de vermos a estrutura acionária da empresa é direto no site da Bovespa. A gente pode vir no site da Bovespa e procurar a composição da estrutura acionária. Posição acionária, geração L par fundo de investimento em ações, tem 15% do total, Luiz Barsi Filho, Victor Adler e outros. Provavelmente nós, investidores, estamos aqui em outros. Ninguém mais com uma posição relevante. O que é uma posição relevante? Acima de 5%, né? Ninguém mais acima de 5%. Então, quer conhecer um pouco mais sobre cada um dos donos da empresa, aqueles que, você está sofrendo porque você comprou um pouco de papel e o papel caiu, pode ter certeza que esses três aqui, essas três pessoas, esses grupos aqui estão sofrendo muito mais do que você e tem um interesse que o papel e que a empresa cresça também, ok? Vamos ver se o site consegue nos trazer mais alguma informação, relação com investidores. Um pouco lento, mas faz parte. Enquanto não carrega, podemos ir no próprio site da Bovespa e continuar explorando as informações que ela nos publicou aqui oficialmente. Qualquer empresa a gente pode pegar aqui. Hoje, 12 de junho, dia dos namorados, 13,50, ela acumula 0,85 de alta, 9,49 neste momento. Tem plantão de notícias, material de apresentação, dia 20/5, ela fez uma publicação às 17h34, material de apresentação. Demonstrações financeiras em inglês, as demonstrações financeiras do dia 31/3, ou seja, do primeiro trimestre, foram publicadas no dia 9/5, ok? Cotações de mercado, é o que nós vimos agora. Uma visão rápida, é uma empresa de 299, dá para arredondar para 300, né? 300 milhões em ativo imobilizado, investimento intangível, e 786 milhões é o tamanho da empresa, uma empresa que caminha aí para a direção de 1 bi, dos quais 483 milhões é patrimônio líquido, ou seja, direito do acionista na empresa. Patrimônio líquido em relação a 2012, 31/12 de 2012, 31/3 de 2012, ele está crescendo, cresceu aí 4 milhões,
Ah, é pouquinho, gente. É pouquinho, mas é positivo. Patrimônio líquido crescendo significa que a empresa está evoluindo. Vejam que ela cresceu em ativos e cresceu no patrimônio. Bacana, bacana isso. Receita aqui, entre os dois períodos comparados, do dia 1/1 de 2012 a 31/3 de 2012, foi de 210 milhões. E no dia 1/1 de 2013 a 31/3 de 2013 foi de 211 milhões. Então, no mesmo período do ano passado, ela performou praticamente a mesma coisa com 1 milhão a mais. O resultado bruto foi um pouco menor, ok? O resultado financeiro foi pior, ela lucrou 2.416 e agora pagou 210 mil em resultado financeiro, ou seja, juros provavelmente. Aí o resultado líquido cai de 29.900 para 21.400, o lucro cai de 29.900 para 21.400 e esse termina a fotografia. 21.400, um lucro menor do que o trimestre do ano passado. 75.544 ações em circulação no mercado, posição do dia 17/4 de 2013. Bom, podemos aqui deixar o site da Bovespa e o site da empresa e já partir para a análise dos números que nós coletamos. Eu tenho uma planilha aqui muito bacana, que me ajuda bastante. A gente descarrega algumas informações nessa planilha aqui, ela não tem uma acuracidade estética aqui porque não é necessária, mas na parte gráfica ela nos ajuda barbaramente, porque é muito mais fácil você analisar e visualizar uma coisa a partir de gráfico. Eu gosto muito. Fica mais visual, fica mais compreensível. Eu não sou muito fã de tabelas. Tem gente que tem mais afinidade com tabela, outros não. Eu prefiro os gráficos. O que nós temos aqui? Ativo. Pegamos a primeira linha do balanço e a gente mostra uma empresa que em 2010 tinha 596 milhões. Aí em 2011 foi para 640. Em 2012, 691. Em 2012, 707. E 2013 está chegando aí 786. Percebam que ela deu uma reduzida no último ano. Se nós pegarmos aqui 4 períodos, ok, vamos abraçar aqui 4 períodos, seria basicamente um ano, né? 4 trimestres é um ano. Então, no último ano, ela teve uma barrigada aqui, né? Ela fez um crescimento e depois houve uma encolheu. Então, está num nível que seria o mesmo nível da época de 31/3 de 2012. Vejam que o número aqui é 707 e o número aqui é 786. Ok? Então, ela deu realmente uma escorregada aqui em termos de crescimento enquanto empresa. Vejam só, estamos falando de tamanho isso aqui. A empresa está crescendo? Não. Porque às vezes isso não quer dizer isoladamente nada, não quer dizer que ela está boa ou que ela está ruim. Isso é um sinalizador para a gente prestar atenção, que o movimento aconteceu. Ok? Vamos continuar analisando os números que ela tem para nos oferecer. Ativo circulante pelo passivo circulante. Linha azul em cima da linha vermelha quer dizer que o ativo circulante está maior que o passivo circulante. Isto posto, significa que ela tem mais ativo do que passivo, uma posição confortável, né? E uma boa posição, quase que o dobro. E eles caminham na mesma forma. Então aqui não tem nenhum sinal ruim. Está tudo tranquilo, tudo bem, tudo dentro dos conformes. Contas a receber, é gostoso fazer essa avaliação, é interessante, né? Vamos falar assim. Contas a receber contra fornecedores, né? Porque é o que eu tenho que receber dos meus clientes versus o que eu tenho que pagar. Então, última linha aqui, 158 contra 53. Então, eu tenho muito mais a receber de clientes do que eu tenho a pagar de fornecedores. Reflete aqui, né, o ativo e o passivo. Okay? Então, posição confortável. 100 milhões a mais no contas a receber aqui em média. Você vê um contas a receber que subiu e teve uma pequena oscilação aqui neste trimestre de 2013, aqui no primeiro trimestre. Mas qual é a atenção aqui? Poxa, qual é a preocupação? A preocupação é assim, essa tendência aqui, essa movimentação aqui é uma tendência que vai começar a cair, ela vai começar a cair a partir de agora, ou não, ou é só um movimento de correção e ela vai voltar, como aconteceu aqui, né? A gente tem aqui no passado, ela fez um movimento parecido com esse aqui, ó. Acontece na vida das empresas, né? Ninguém cresce para sempre, ninguém cresce de forma contínua.
A preocupação quando a gente encontra movimentos assim é movimento se ela está deteriorando ou se é um movimento de ajuste natural do processo de crescimento. Então essa barra vai ser deste tamanho ou vai ser deste tamanho, né? Qual será o tamanho da próxima barra, que se encerra agora no final do dia 30/6 e deve ser publicado aí com mais 30 dias. Mas por enquanto nenhum sinal ruim. Fornecedor, crescimento aqui mais consistente, né? Firme, o que é natural do processo do negócio, nada preocupante, até porque os níveis estão bem baixos. Caixa, posição de dinheiro em caixa. A gente olha também, não olha isoladamente, porque caixa e aplicação financeira estão estritamente ligadas, né? Você tem uma posição de caixa, aí ela movimenta. Saiu daqui, ó, veja que essas duas barras saem daqui e viram aplicações financeiras. Não estava aplicando nada, estava com caixa, passou a aplicar. Então é uma coisa que é uma contabilização, né? Sai de uma conta e vem para outra conta. Super tranquilo, os valores aí bem altos, ela não tem problema hoje nesse sentido. No próximo item, que é a parte de dívida, curto prazo e longo prazo, dívida de curto, que é a mais crítica em vermelho, e a dívida de longo, que é a mais tranquila em amarelo, a gente tem a dívida líquida, que é só pegar disponibilidades que ele tem, que é caixa e aplicações financeiras, e pagar a dívida. Sobra dinheiro, então a disponibilidade é positiva. Sobra dinheiro no caixa, frente a todos os compromissos que ela tem. Então ela está tranquila com relação à dívida, não tem nada o que se preocupar, não tem nada o que temer. Aqui ela está bem legal mesmo, bem tranquila. Bom, vamos lá, vamos analisar mais indicadores. Muito bem, a última conta aqui do balanço propriamente dito, né, da parte do balanço de ativos e passivos, a conta do patrimônio líquido é a última que a gente acaba olhando aqui. É a conta que eu gosto de olhar, a conta que me faz bastante sentido, que eu presto bastante atenção, porque se eu fosse dono dessa empresa, isso daqui é o que estaria sobrando na minha mão da empresa. Caso a empresa fosse liquidada, isso aqui é o que sobraria na minha mão. Ou parte disso, né, porque eu seria dono de uma parte de ações. Então, isso aqui, crescer, significa que a minha riqueza, o meu patrimônio está crescendo. Lembra que no ativo eu comentei que a empresa podia estar crescendo enquanto ativos, a empresa está ficando maior, mas era um evento que você não poderia analisar de forma isolada? Você tem que casar isso com o patrimônio. O patrimônio está crescendo? Olha aqui, o patrimônio está sim crescendo. Está com 83 milhões e 114. Nunca esteve tão alto. Então, no que pesa a empresa está passando por um processo de ajuste, aí o patrimônio está consistentemente crescendo trimestre a trimestre. Isso é muito legal, pessoal, muito bacana ver uma empresa nesse sentido, porque demonstra confiança, passa tranquilidade. E estou falando de um período pequeno não, a gente está falando aqui ó, que desde 2010, então há 3 anos, exatamente há 3 anos, que ela vem ó, consistentemente fazendo um trimestre melhor que o outro, um trimestre melhor que o outro, ela não pisa na bola. Então os donos estão enriquecendo, tão simples quanto isso, eles estão enriquecendo. Isso daqui, eu estou falando em termos patrimoniais da empresa em que eles são donos, sem falar nos dividendos que essas pessoas já receberam e na valorização do papel. Então, até agora, sinais aqui que a Eternit está nos dando são sinais muito positivos, muito interessantes. Os números dela estão extremamente interessantes. Vamos lá. Passamos agora a analisar os dados que a gente obtém do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Okay? Que são as receitas, receita bruta, os custos daquele período. Então, aqui uma fotografia de 3 em 3 meses, cada barrinha dessa é trimestre, são 3 meses de publicação, um trimestre, e aqui é uma receita anualizada. O que é uma anualizada? Você pega os últimos 4 trimestres e publica, pega os últimos 4 trimestres e publica. Por exemplo, essa publicação aqui corresponde aos últimos 4 trimestres dela. Então, seria este período aqui, compõe esta barra aqui. Ok? Por quê? Para você ter uma visão do comportamento dela de forma mais vamos dizer assim, mais homogênea, de uma forma mais tranquila. Os trimestres podem dar alguns soluços. E quando você faz uma visão anualizada, você meio que isola esses soluços e tem uma visão mais tranquila, mais limpa. Ok?
Vejam que, no que pese, o trimestre de agora foi um trimestre em que ela vendeu bem menos do que nos 2 trimestres anteriores. Vejam o que eu estou dizendo. Estou apontando aqui, dizendo que olha aqui, caiu para 211 milhões de receita, em vez de 255, em vez de 229. Então, nossa, praticamente o mesmo resultado de 2012. Super ruim, trimestre falando isso, né? Bem ruim. Mas, quando você anualiza o resultado, mesmo que houve uma queda, o resultado ainda é crescente e positivo. Vejam que, igual ao patrimônio, todo trimestre, ela vem crescendo. É sempre maior do que o anterior, maior que o anterior. Em nenhum momento ela pisou na bola, ela escorregou. Inclusive nesse último agora, que ela foi bastante ruim, se a gente olhar, né? Não foi tão bem assim, frente ao que a gente está acostumado a ver dos próprios números dela. Ela sim foi bacana, o resultado dela deixou-a positiva ainda no fator anualizado. Entende? Por quê? Porque aqui a gente tem uma visão mais conservadora, uma visão mais isenta de ruído. Então, bacana, informações bacanas, positivas, estou gostando de ver. Isso começa a refletir no resultado bruto, também no resultado anualizado, e aí já começam a ter um pouco de divergências, né? Pode ver que o resultado bruto ele já não conseguiu sustentar o resultado que ela teve na receita dela. Então ela veio, isso muito provavelmente questão de custos. Custos é que fazem com que o resultado bruto seja piorado, seja um impacto maior. Bom, muito bem. Vamos lá, tem bastante dados para a gente estudar. EBIT, os ganhos antes dos interesses e das taxas, ou seja, antes dos juros e dos impostos, né? Que é em inglês EBIT, que o pessoal converte. E trimestre também, e na visão anualizada. Muito bem, anualizada. Como é que está o comportamento? Praticamente o mesmo comportamento das receitas, então em linha com as receitas, né? Um comportamento meio errático, um pico e uma queda aí no último trimestre. Esse trimestre de 2013 aqui, o primeiro que nós estamos estudando, que se refletiu também no resultado anualizado, e aí sim teve uma queda aqui no resultado anualizado, e ela já teve isso no passado também. E o que impacta isso aqui? Isso aqui são custos, gestão de custos. Pode ver que que acontece? A gente fazendo a leitura, a gente começa a fazer um pouco de achismo, que não é saudável. Tá? O achismo não é muito saudável, não. Eu não gosto do achismo e nem de ficar inferindo coisas. O certo é chegar lá no relatório e ler o relatório e ver o que ela disse em cada trimestre sobre esse resultado aqui. Mas, se me permitem usar com uma certa cuidado aqui o achismo, eu diria que ela cresce e depois ela tem uma acomodação interna com custos, os custos sobem, ela perde um pouco a mão dos custos, o custo subindo, o resultado cai, depois ela retoma de novo a gestão dos custos, volta a ser lucrativa e parece que de novo está apanhando dos custos aqui, fazendo com que o resultado caia um pouco. Um desses custos são os custos financeiros, né? Esses custos aqui, ó, custos financeiros, que incidem nas empresas dependendo do seu capital. Ela aqui já começou a pagar um pouco de juros por conta do que está fazendo na parte financeira. Pode ser hedge, pode ser derivativo, pode ser N coisas que vêm daqui. Já que ela tem dinheiro aplicado e tem uma exposição provavelmente, ela tem alguma despesa ou receita financeira. Isso aqui é ruim quando a despesa é muito grande, mas também não é muito saudável quando a receita é grande não, porque ela tem que dar resultado do negócio dela e não necessariamente de ganhos financeiros. Ela não é banco, então ela tem que se ater ao negócio dela. Ok? Chegamos à parte do lucro, ou seja, a parte em que ela mostra aí o resultado final, do que ela consegue vender do mercado, de como ela consegue fazer a gestão disso e o que ela deixa para os acionistas. Então temos olha aqui o lucro no trimestre e o lucro anualizado, na mesma lógica dos exercícios anteriores, né? Aqui a gente percebe que ela está deixando 21 milhões de lucro, ou seja, de tudo que ela vendeu, tudo que ela gerou, pagou todas as contas que tinha que pagar, sobrou 21 milhões aqui como lucro. O fato de ter lucro já é bem bacana, já fica aí um registro, uns parabéns aí para a empresa pelo fato de ter lucro, já ganha um pontinho. O lucro está numa margem razoavelmente alta, não é um número pequeno, é um número alto, mas ele está aqui meio
o que você vê no trimestre acaba refletindo também no anualizado. Ó. No trimestre você vê poxa, parece não estar tão bem. Quando a gente anualiza, realmente não está tão bem. O que é isso? Ela vem desde junho do ano passado perdendo pouco, mas muito pouco mesmo, mas ela vem perdendo lucratividade. O que é perder lucratividade? Está deixando de ser eficiente. As vendas estão indo bem, a gente já olhou isso, a anualizada está indo bem, as receitas que entram estão indo bem, mas ela está ficando mais ineficiente, ela está com os custos subindo e os custos vêm agredindo o resultado, o lucro dela, e o lucro vem caindo. Okay? Isso é muito ruim, isso não é saudável, isso aqui assusta o investidor, isso aqui deixa a gente, opa, o que está acontecendo, o que será que essa empresa está passando, por que ela está desse jeito? Então o pior cenário dela aqui foi 97 milhões de lucro lá em 2011, e ela está caminhando na mesma direção, de se tornar uma empresa que era a mesma empresa 31/12 de 2011. Ativo cresceu, patrimônio cresceu, só que a gente está vendo sinais aqui da máquina geradora de negócio, que é o lucro daquilo que vai rentabilizar a empresa, uma queda. Essa queda aqui é preocupante, me incomoda, não gosto de ver esse tipo de comportamento, acho natural ter, porque as empresas crescem e expandem, contraem, então torço para que essa seja uma expansão, que ela possa logo estar voltando aqui, publicando um balanço mais bacana, mais consistente, um balanço mais forte, um número mais bonito aqui neste trimestre. Vamos torcer, não é o caso aqui que a gente não trabalha com torcida, né, mas vamos esperar que os números nos sinalizem uma retomada. Isso sendo, pessoal, apesar de que é um sinalizador que nos assuste, que nos incomode, nos assuste é muito forte, na verdade não é questão de assustar, como eu digo, é natural a empresa se acomodar. E os números anteriores, eu aqui, vamos continuar estudando, mas eu já estou um pouco mais motivado em continuar com essa empresa mais forte, mais próxima da gente, entendeu? Porque eu já dei uma olhada ali no yield enquanto falava com vocês, e olha aqui, ó, dividendos a pagar, saldo no final do período. Ela veio, já teve bastante dividendos a pagar, ela paga dividendos, acumula, paga, então, e ela tem aí um saldinho ainda para pagar, ó. Tem dinheiro para botar para fora, quem for acionista já entra com um saldinho no caixa aí. E se a gente olha o yield dela, não é um yield pequeno, 8,47, 11,44, 9,84 e 3,85. Lembrando que este cálculo aqui, ele é bem personalizado, cada um pode fazer de um jeito que lhe agrade. Eu particularmente gosto de pegar o ano inteiro que ela pagou, o yield relativo àquele ano, e fazer uma fotografia do ano. Pego aqui, coloco no mês de dezembro, podia ter escolhido outra data, mas eu escolho essa, e vejo quanto foi que ela distribuiu frente à ação. E ela já fez pagamento esse ano já, ó. Esse ano ela já fez, não foi no mês de março, mas estou colocando aqui como referência, provavelmente foi em maio, pelo que eu vi, mas ela já distribuiu 3,85 já. Então é uma empresa bacana, está distribuindo, está dando resultado, está dando lucro, tem dividendos a pagar e está distribuindo esses dividendos. Ok? Eu acho bem bacana isso. O EBITDA, que a gente pegou aonde? Onde eu peguei esse EBITDA? Peguei na própria empresa, na publicação do site dela. As empresas publicam o seu EBITDA. E por que eu não pego isso em outra fonte? Porque não é um dado contábil, é um dado em que as empresas se organizam para poder publicar, elas fazem isso de uma forma bem ligadas ao negócio dela, elas sabem o que elas devem colocar e elas sabem o que elas devem tirar. Dá margem para manipulação? Sim, dá margem para manipulação, mas também dá margem para que o cálculo seja bem mais acurado do que se eu aqui de longe tentar fazer o EBITDA sem conhecer no detalhe a realidade da empresa. Então esses dados aqui eu peguei do site dela, trimestre, cada um dos relatórios, plotei aqui para a gente ter a visão do EBITDA. É a mesma coisa que o EBIT, só que aí a gente já coloca as depreciações e as amortizações na conta. Tudo bem? Muito bem. Estamos lá quase no final. Passamos agora para analisar margens. Analisamos tudo que estava no balanço, tudo que estava na DRE. Agora a gente começa a fazer conta. Pega aquelas informações todas lá, começamos a fazer conta, um dado sobre o outro, um dado comparado com o outro, e vamos vendo como é que estão os índices e que essa empresa, a internet, nos tem para nos dizer. Os índices são formas de fazer avaliação de indicadores. É aqui
começa os indicadores. Até neste momento nós estávamos trabalhando muito com o dado bruto, a não ser o yield, ou yield, conforme se fala, eram dados brutos. E aqui começamos a falar de indicadores propriamente dito, ok? Margem bruta da empresa. Uma margem alta, olha aqui, na casa dos 45, a gente já fez alguns estudos, 40, né? Bem bacana, consistente, teve pouco tempo que essa margem caiu, uma margem alta, no que pese uma quedinha aqui, essa cabecinha para baixo aqui, diz que a margem deu uma escorregada, e essa margem que escorregou também aparece no EBIT, vejam que ela aparece aqui no EBIT também, ó, aparece aqui no EBIT, ok? E a margem líquida caiu um pouco, tá? E está no seu menor nível de toda a série que nós estudamos, aqui a gente pegou desde 2010, não sei se é a última, se tem mais dados anteriores a esse, mas foi os que eu consegui. E ela está no menor nível hoje, ou seja, a eficiência dela, a margem líquida dela, está frente a ela mesmo ruim. Ela nunca esteve com uma margem líquida tão ruim. Vem caindo, a gente olhou isso na receita, já 4 trimestres, você pode contar 1 trimestre, 2, 3, 4 trimestres, essa região toda aqui, a margem vem caindo, a margem líquida vem caindo, né? Então, é um ponto de atenção, porque ela pode estar se tornando ineficiente, como pode ser uma correção, como já aconteceu no passado, que cai e retoma, ok? Natural de uma empresa que faz a contração, expansão, contração e expansão. Não me assusta, não quer dizer que estado de pânico, muito pelo contrário, eu começo aqui a gostar do que vejo, a entender que vale a pena se aproximar, principalmente por causa do yield que ela tem, está pagando um yield bem bacana. Deixaria por perto, sim, bem perto este papel, como quase que uma excelente remuneradora de capital, ó, 22%, o ROI 24%, 23%, 21%, caiu, mas os donos não devem estar muito preocupados não, pode cair muito, que ela ainda continua muito atrativa, muito rentável, pode ficar tem muita gordura para queimar em termos de rentabilidade, bem bacana. Margem EBIT também vem bem, já teve 21, caiu para 18, mas já teve pior, do que pese a margem líquida, a gente está vendo hoje o pior momento, já na EBIT ela já teve pior, ela já teve situação mais complicada, melhorou o giro de ativos, ele cresceu, se estabilizou por um período, em 1,21 e 19, caiu, voltou a subir, girar ativos é uma coisa boa, menos ativos gerando mais receita, bacana, esse aqui é um sinal positivo para a empresa, bem legal. Liquidez também crescendo, ou seja, mais dinheiro em caixa, mais um indicador positivo, bem bacana, vejam aí crescendo no último ano, último trimestre, nunca esteve tão líquida, dinheiro em caixa, está sob pressão. E o VPA, indicador que eu gosto, barbaridade. Meus amigos do Sul aí, barbaridade, tchê. Um abraço para quem está vendo a gente no YouTube. Espero que gostem do trabalho. O VPA, que é o valor patrimonial, aqui eu tenho uma medida da cotação do papel, né? Aqui em cima a cotação. E embaixo qual seria o valor patrimonial. Veja que o mercado já jogou o preço da ação acima do valor patrimonial. 8,73 foi quando eu peguei essa cotação, provavelmente no final de março. E o papel, perdão, a empresa seria 5,40 no VPA dela. E o mercado sempre deixou ela um pouco acima do valor, né? O pior momento que o mercado mais deu pancada nela foi em 2011, que ele jogou para 6,94 aqui, né? O VPA ficou bem próximo, 4,74 aqui, diminuiu bem o spread, né? A diferença entre um e o outro. Esse valor aqui se aproximou bastante. E aqui parece que está descolando de novo, novamente, né? A cotação do papel em relação ao VPA, e o VPA vem crescendo, né? Ó. Veja, o valor do preço por ação vai subindo trimestre a trimestre. No que pese a receita, a margem e o lucro ter dado uma derrapada, ela está bem, a empresa está bem. A empresa vem consistente, vem bem, assim, humilde, consistente, tranquila, crescendo, indo em frente. Precisamos só agora continuar observando, gente, continuar observando aqui se há algum tipo de desvio negativo, porque os pontos positivos a gente já localizou bastante pontos positivos.
O P sobre L do papel, que é em quanto tempo seu resultado, seu investimento voltaria pelo lucro, né? Paguei tanto, quanto tempo demora para voltar na minha mão? 7 anos não é um P sobre L absurdo, não é. 7 anos é até um número que o Benjamin Graham fala que é um número razoável para estar estudando, ele não ficaria com nada muito acima disso, mas também é difícil achar números muito baixos disso. Já esteve mais cara, né, nessa escala aqui no passado, principalmente, em um dado momento aqui de 2012. Então, falar é uma excelente oportunidade? Pô, não, melhor tivesse sido 6,42 aqui, né? O melhor momento dela em relação ao P sobre L. Mas agora ainda assim está num patamar que não seria absurdo. Muito estranho esse momento no passado aqui, o mercado realmente estava meio fora de mão aqui, meio eufórico, tá? Pode ser até um problema de base de dados que eu esteja utilizando. Eu vou até desconsiderar essa informação aqui para não me poluir, vou me concentrar nessa parte aqui que é a mais recente, o último ano. Vem tranquilo, o EV sobre EBIT também, apesar de ter uma amplitude maior, né, de 14 para 30, de 14 para 20, é uma amplitude maior, mas vem também tranquilo, parece que o papel vem ajudando aí. E a cotação está retomando. Aqui embaixo, o final que eu coloquei aqui é a cotação, para a gente dar uma olhada num gráfico diferente, né? Um gráfico trimestral. Eu não lembro de ter visto nenhum home broker ainda com uma cotação de trimestre a trimestre, final de trimestre, preço de fechamento, como ela fechou aquele trimestre. Então, já teve bem mais valorizado o papel, o ativo em si já teve mais desvalorizado, está agora em 8,73, já teve 8,11 aqui, né, numa queda. Esse movimento aqui, o mercado começou a bater na empresa e parou de bater, ou seja, começou a não bater mais. Pode ter sido essa correção que nós vimos aí de lucro, de margem, sem ineficiência, mas agora o próprio mercado já está de novo interrompendo, parece, essa sequência de queda e já olhando para a empresa com outros olhos. Quem comprou em 2011 não tem do que reclamar, um salto grande. Quem comprou em 2010 pode ter que esperar um pouco mais aí para poder empatar o jogo novamente, mas eu vejo aqui um bom momento para o papel, um momento para a empresa, para o papel, com um pouco de cuidado, um pouco de atenção, porque a gente não sabe qual vai ser o próximo trimestre. O Ibovespa também está ladeira abaixo, né, pessoal? Todo mundo deve estar acompanhando aí, está vendo que o Ibovespa está ladeira abaixo, está caindo. Vamos ver quando que ele para de cair. Então temos que ir com cuidado. Mas eu particularmente estou gostando do papel, gostei, deixaria fácil aqui no meu radar. Bom, último material aqui, passei de novo, eu ainda não estou conseguindo fazer minha aula em 30 minutinhos, eu estou com 38 aqui pela minha contagem, mas eu vou procurar adequar, vou procurar buscar um número mais justo de tempo, até para que vocês também não se desestimulem em fazer esses estudos, em chegar até o final. Quadro resumo aqui, eu coloquei o yield, aqui que são as barras, e coloquei a margem líquida. Vamos pintar aqui o yield bacana, 11, 9, 3,35, já esse ano já tem yield. A margem líquida em azul, que é essa linha mais forte aqui, ok? Que preocupa só essa pequena barrigada aqui para baixo, mas olhando o histórico da empresa, ela já teve melhor em termos de margem. Veja aqui, o azul já teve melhor, agora deu uma estabilizada durante um bom tempo. Assim, o que a gente quer ver aqui, né? Que a gente torce para ver apenas um ajuste e que ela novamente engate aí um cenário positivo. O que a gente não quer ver e que pode acontecer, ela continuar com um processo de queda e desvalorização. Se isso acontecer, o papel vai apanhar, não tenho dúvida disso, o papel vai apanhar. O ROI é muito bom, não tem que reclamar. Olha, acima de 20, quem comprou, quem tem ação dessa empresa não tem do que reclamar. Seu capital está sendo muito bem remunerado, o crescimento do seu capital está sendo muito bem remunerado. E a dívida bruta pelo PL, ou seja, quanto ela deve, quanto que ela possui de dívida versus o PL, também está super tranquilo, um número positivo, acima de 1. Acima de 1 é um número bacana, estamos falando que aqui a escala é 0, aqui a escala é 1, tá acima de 1. 0,3, 0,24, pode olhar o número aqui, está bem tranquilo.
Ok? Muito bem, muito bem. Preciso melhorar essa visão aqui. Tornar isso aqui um pouco mais agradável, né? Olhando assim fica meio poluído. Mas, limpando, olhando os gráficos simplesmente, olhando o comportamento, tudo positivo, tudo em altos números. Cabe agora dar uma olhada nos demonstrativos, estudar um pouquinho mais a empresa, a estratégia, o crescimento, ver se aparece alguma coisa nas notas informativas dela que chame a atenção negativa ou positivamente, para se continuar com a análise. Em termos de fundamento, gostei do que vi. Requer uma atenção aí nos próximos trimestres para ver como é que será o resultado, se vai subir, se vai cair, se não vai, porque parece que está num momento de tomada de decisão, né? Um momento em que a empresa vai se reposicionar. Mas bem bacana, fiquei contente com o que estudei, acho que vale a pena a gente estar com isso no radar, estar olhando e talvez até fazendo investimentos no papel, ok? Agradeço aí a presença de vocês, a audiência, os feedbacks que a gente recebe. Se você desejar, mande aí o seu papel para atendimento@equipetrader.com.br. Segue aqui abaixo o nosso e-mail. Conto com a participação de vocês, agradeço novamente e até o nosso próximo vídeo.